Olá, gente. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem de maneira sobrenatural. Mas bem mesmo. Eu espero que todos vocês que nos assistem estejam bem. Mas eu digo bem mesmo, bem sem demagogia, sem falsidade, sem mentira e, e sem rudear, né? Eu espero que todos vocês estejam bem. Esse vídeo e esse comentário que eu vou fazer pode causar problema para mim. E eu posso até colocar o meu canal em risco, mas não tem problema. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like, deixe o seu valeu e deixe o seu hype no final do vídeo. E torne-se membro do canal para que você venha fazer suas perguntas aqui no comentário, suas dúvidas, deixar aqui suas dúvidas para nós responder, né? E assim, você se tornando membro do canal, você vai ter o privilégio de deixar suas perguntas, suas dúvidas, para que nós possamos responder, tá bom? Gente, há muito tempo eu venho analisando sobre criança, aonde as crianças nascem, o tempo que uma mãe passa na gestação ou na gravidez. Acredito que é da primeira, segunda semana de gravidez, que ela descobre que está grávida, até os 9 meses, né? A mãe vai ali sendo acompanhada pelo os médicos, obstetra, né? Pelos pediatras, enfim. E ali vai sendo acompanhada há muitos meses, até chegar do primeiro mês, ou as primeiras semanas, até os 9 meses. Mas aí é onde está o problema. Presta atenção. Seus filhos nasceram aonde? Em casa ou no hospital? Ué, por que o senhor está fazendo essa pergunta? De repente você me pergunta. Escute bem. Existe uma família poderosa aí no mundo, que eu não vou citar nome, que só um desses homens, dessas 12 famílias, só um desses homens, só um deles tem dinheiro para acabar toda a miséria do mundo, principalmente da África. E é exatamente esses homens que têm esse projeto de aniquilar mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E esses 7 bilhões ou mais, ou seja, eles querem deixar o máximo 10% da população com vida no mundo inteiro. 90% eles querem, você já sabe, né, o que eu estou dizendo. Só que, como é que eles querem dar fim à nação? Não é com guerra, nem com arma de fogo e nem com arma branca. Mas sim com o quê? Que você entende? Furando aqui você, ó, e dando aquela picadinha. Que eu não vou citar nome, né? Injeção ou vacina, não sei como você quiser chamar. Então é assim que eles querem aniquilar as pessoas. Eles não vão dizer assim, não vamos aniquilar todo mundo e acabou. Não, não é isso não. Né? Fazer guerra, arma de fogo, arma branca, não. É a base de remédios medicinais. Essa é a verdade. Porém, o que eu quero dizer? No final dos anos 70, para entrar os anos 80, até para chegar próximo aos anos 90, você não via quase ninguém adoecer de câncer. Ah, não, mas agora porque tem a internet a gente descobre. Não é, gente. Você prestou atenção que o câncer hoje avançou, o infarto avançou, a depressão avançou, as doenças avançaram? Você acha que isso vem de onde? Você acha que isso vem de onde? Preste atenção que as crianças que nasciam
nos anos 60, 70, 80, até quase chegando nos anos 90, quase eles não tinham doença gravíssima. E outra coisa, quase não tinham uma doença também chamada preguiça. É exatamente isso que eu quero falar, sobre a preguiça. Você pode prestar atenção que as doenças têm avançado. Não, missionário, mas é porque a população avançou. Verdade, mas não é isso. O problema é que tem muitas pessoas que enchem o estômago de remédio, de farmácia, passada pelos médicos, que alivia uma função, mas destrói os órgãos dela. Talvez você não saiba disso. E às vezes você sabe e finge que não sabe. Então, eu lembro que no final dos anos 70 para entrar nos anos 80, quase não tinha paralisia infantil, essas doenças graves que a gente vê. Sabe qual é o problema? Você prestou atenção que nos anos antigos as crianças nasciam em casa? A parteira ia lá, fazia o parto da senhora, né? Que naquele tempo era jovem, e acabou. Não precisava ir no pediatra, no ebiatra, né? Que eu nem sabia que existia esse médico, ebiatra, que acompanha o desenvolvimento da criança desde o nascimento até a adolescência, né? Enquanto o ebiatra, especialista em medicina do adolescente, foca em questões específicas do adolescente. Agora eu pergunto para você, nos anos antigos, uma mãe não fazia pré-natal, presta atenção, não estou aconselhando você não fazer isso não, não fazia pré-natal, e a criança nascia em casa, lá no meio da roça, no interior de Ginipapeiro, em Campinada, né? Eu estou falando o lugar que eu conheço, lá no Pocim, lá em Mãe d'Água, nascia lá no Cantinho, lá no interior, no município de Olho d'Água, de Pinhacó, de Coremas, e ninguém tinha paralisia infantil. Aliás, com 3 dias, uma semana de nascido, o pai e a mãe já levavam para a roça. Fazia uma cobertura ali, colocava a criança, rodeava de pano, aqueles panos de saco, que o povo colocava açúcar, colocava feijão, arroz, nos anos 60, 70 e 80. E não tinha doença. É ou não é? E não tinha doença. Quando a criança estava com 7 meses, você pode observar que a maioria das pessoas antigas começava a trabalhar com 7 anos. Tinha pouco recurso para estudar, mas não adoecia. Não virava vagabundo, bandidos. Você vê que naquele tempo quase não tinha polícia, quase, né? Tinha, mas era pouca. Porque não precisava, gente. As crianças já nasciam ali em cima daquela cama de mola. Lembra daquelas camas de mola? Nascia naquelas camas de mola e com pouco tempo, poucos dias, já tomava caldo de feijão. Ah não, a criança hoje tem que tomar só leite, mamar leite materno e acabou. Verdade. Naquele tempo não era só leite materno. Era caldo de feijão, angu de milho. É isso mesmo, caldo de arroz vermelho, aquela sopa de arroz vermelho. Era ou não era? Qual o problema nos dias de hoje? No dia de hoje, a mulher engravidou, primeira semana vai no médico, terceira semana, 1 mês, 2 meses, aí vai lá o pediatra, qual é o nome do médico? Obstetra, que é quem faz o parto, obstetra, né? Eu não tenho muito conhecimento não, mas eu pesquisei muito tempo para me falar sobre isso. Aí é obstetra, é o ebiatra, como é o nome do outro? Pediatra, acompanhando a criança, a mãe, senão a mãe morre.
Que conversa fiada, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu pergunto para você, eu quero que você responda nos comentários. O que é que esses médicos fazem com essas mães durante pré-natal? Durante esses 9 meses da mãe indo e voltando para casa, indo para o hospital, voltando para casa. Que tipo de remédio eles não dão? Você prestou atenção que as crianças que nascem nos dias de hoje, 98% é preguiçosa? Aí eu cheguei a uma conclusão, será que isso não é os tratamentos que eles dizem que dá lá nos hospitais? Hoje o jovem com 15 anos já levanta amortecido de preguiça, dorme em pé. Hoje, dos anos 90 para cá, se uma moça ou um rapaz estuda, não pode lavar um prato, porque senão cansa, porque não tem tempo. Se trabalha, não, eu não posso fazer nada em casa porque eu trabalho. Gente, naquele tempo a pessoa trabalhava, estudava, vendia alguma coisa ainda, se virava e não tinha essa mortandade. Eu pergunto para você, que cuidados é esse que se dão no hospital? Será que não é injeção que a mãe recebe? Vacinas? O que será? O que será? Porque essa família que eu citei agora, eles têm o propósito de aniquilar mais de 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Aniquilar, sabe o que eu estou dizendo? Mas não é com guerra, com arma de fogo, com arma branca, não. É com remédios. Você prestou atenção que as pessoas que tomam remédios, farmacêutica, elas aliviam aquele problema que eles estão tomando remédio? Vamos supor, eles tomam remédio para dor de cabeça, para depressão, ou para ansiedade. Só que aquele remédio alivia a ansiedade, mas ataca o pulmão, o fígado, o coração, o cérebro, os rins, o pâncreas. Ou não é verdade? As crianças dos anos 90 para cá não têm mais força, estão mais cansados do que os idosos, do que as pessoas idosas, gente. Aquelas pessoas que nasceram na roça, no mato. Que disse os médicos que não podia comer comida até 2 anos de idade, só leite materno, e aquelas crianças dos anos 60, 70, 80 comiam pirão de milho, caldo, sopa de arroz, caldo de feijão. Talvez você desse tempo que a mãe, com 1 semana de nascido, já colocava umas madeirinhas fincadas assim no chão, enchia de pano e colocava você sentado ou sentada dentro daquela barroca ali. É ou não é? Porque eu vou falar para você, gente, depois que saiu esse acompanhamento de pediatra, de obstetra, esses médicos, sabe, que acompanham as pessoas, ebiatra, que eu nem sabia que existia ebiatra. Você sabe qual é a função do pediatra? É praticamente a função do pediatra. Para que tanto médico para uma criança só, gente? É ou não é? É igual o remédio hoje. Tem remédio para dor de cabeça, mas não cura dor de barriga. Tem remédio para uma doença, mas sabe para que é isso? Para aniquilar a nação financeiramente. Tem remédio para curar o fígado, mas o remédio para curar os rins é outro. Não existe remédio para isso, gente. Aí as pessoas hoje ficam com medo de tomar remédio caseiro. Mas fica lá endividado na farmácia lá. E o pior, cada dia está mais lento, mais amortecido. As coisas, cada dia, parece que as pessoas estão vivendo adormecidas, gente. Gente, eu queria saber o que é que esses médicos, pediatra, obstetra, faz com essas mães que faz pré-natal, que vai nos hospitais durante as primeiras semanas até o dia de ganhar neném. O que essas pessoas, o que essas mães recebem desses médicos, gente? Existe uma lei aí que os médicos têm que fazer.
E eu digo para você, não é para o bem da nação, não. As crianças hoje estão ficando preguiçosas, ficando não, já começa a ficar na infância, pré-adolescência, na adolescência, amortecido, morto de preguiça, cansado, cansada. É ou não é? Tem gente que chega do trabalho, está cansado, quando senta já começa a dormir. Ah, mas porque está cansado não é normal, gente. Você que viveu nos anos 70, 80, 60, 90. 90 eu já não digo mais nada, porque nos anos 90 já tinha esses negócios de acompanhamento no hospital. E digo para vocês, essa família que tem aí, são 12 famílias, só um desses homens, dessas 12 famílias, tem dinheiro para tirar toda a miséria do mundo e dar colégio particular, casa para todo mundo, hospital para todo mundo, tudo gratuito. Você sabia disso? Só um desses tem riqueza para tudo isso. Só um desses tem riqueza para tirar a miséria da África inteira, do Brasil, do mundo inteiro. Mas não pode, sabe? Porque eles querem escravizar o povo. E esse negócio de tratamento de hospital, eu tenho minhas dúvidas. Os jovens dos anos 60, 70, 80, eu sou de 1973, tenho 51 anos. Eu lembro que quando eu tinha 8 para 10 anos, eu carregava um balaio de pão, com mais de 200 pão no ombro, de madrugada. Lá em Piancó, se você é de Piancó e está me assistindo aí, comente aqui abaixo. Naquele tempo, as crianças começaram a trabalhar cedo. Hoje, se as crianças trabalhar, o conselho tutelar vem em cima. Mas lá na esquina tem uma menininha de 12, 13 anos amossegada nas pernas de um cabo e o conselho tutelar não vem atrás. É ou não é assim? Então, deixa eu dizer para vocês, a preguiça. E na minha visão, essa preguiça toda. Ah, não, mas o pai e a mãe têm que ensinar em casa. Gente, a melhor maneira de ensinar é a gente fazendo para os filhos ver. Problema que eles veem, mas são amortecidos. Tem jovem hoje que não lava nem o prato que comeu e nem falta de ensinar, não. Porque a melhor forma de ensinar é você fazendo e eles vendo. Tem hora que eu fico de boca aberta, gente, com o que eu vejo no meio da sociedade. É ou não é? No meio da sociedade. Eu sou contra. Eu já vou partir para outro comentário. Eu sou contra a mulher, o homem que bate na mulher. Isso é erradíssimo. Mas também sou contra a mulher que bate no homem. Hoje ah, não, sabe o que é? A mulher fala para o homem, sabe o que é? É porque a sua força não é igual à minha. Você aguenta um tapa meu, mas você não pode reivindicar, não. Mas que negócio é esse, gente? Que negócio é esse? Eu digo para vocês, as crianças, voltando de novo para as crianças, no tempo passado, não tinha quase oportunidade de estudar. Mas eu digo para vocês uma coisa. Não tinha quase bandidos, malandrão, bandidos, ladrão, traficante, pessoas que, filhos e filhas que sugam o pai e a mãe dentro de casa, suja vazia, joga tudo para a mãe, e às vezes até o pai vai de bucha. E ainda responde quando você fala. Eu pergunto para você, gente, será que isso não é coisas no procedimento dessas mães nos hospitais? Porque eu digo para você, gente, o que remédio farmacêutico tem destruído gente não está no gibi. E talvez você não saiba disso. E se você achar que eu estou falando alguma besteira, faça análise das pessoas antigamente, como era mais esforçada, mais dedicada ao que fazia. Se dedicava. Quase ninguém se formava em doutorado, advocacia, cirurgião, em médico, em advocacia. Quase não surgia. Quase as pessoas não se formavam, mas eram pessoas decentes, trabalhadeiras.
trabalhadoras. É ou não é? Aí eu pergunto para você, o que é que uma mãe faz tanto no hospital durante 9 meses de gestação, de gravidez? O que é que esses médicos fazem com essas mães, com essas crianças? Porque depende do que a mãe toma, a criança, surge o efeito da criança do ventre. E eu tenho para mim, gente, que essas preguiças toda nos jovens de hoje é coisa causada nos hospitais no período desses acompanhamentos. Por isso que eu fiz um vídeo ontem perguntando quem tinha filhos que nasceram no hospital ou em casa. Presta atenção para você ver. Procura a ter conhecimento sobre isso. Os jovens de hoje em dia, eles dormem cedo e acordam tarde, porque tem um espírito de dormência neles. Tem espírito de dormência, gente. Tem espírito de morte, assim, no corpo, na mente. Sabe o que é? É porque eu não tenho tempo de estudar, de trabalhar, de lavar meu prato, de lavar uma louça, fazer uma comida. Gente, pelo amor de Deus. Essas pessoas não viviam 5 anos nos anos 70, 80. Não vivia, gente. Porque muitas das vezes nós temos que se virar nos 30. Eu sei que tem pessoas aqui que vai me ignorar. Mas isso é normal. Isso é normal. E quando você me ignora, os homão lá de cima que eu citei agora estão batendo palma, dizendo assim, ainda bem que esses que estão ouvindo não têm entendimento, não estão acreditando no que está falando. Não estão acreditando no que está falando. Então você é livre para acreditar ou não. Analise bem. E não adianta você dizer assim, não, mas é o pai e a mãe que ensinam em casa. Mas não aprende, gente, eles não querem aprender. Eles querem aprender o que os amigos ensinam na escola, ou aonde ele estiver. Tem pessoas que não querem aprender o que é certo, gente. É igual as pessoas que tudo que elas têm, tudo que elas sentem, toda sobrecarga que elas passam, elas jogam tudo nas costas de Deus. Porém, elas não querem fazer nada para a vida delas melhorar. Então você vê que tem tempo, gente, que eu tenho observado isso. As pessoas que nascem nos hospitais, parece que eles tomam algum remédio, uma substância, que tira a força física, a força mental, as forças físicas da junta, da mente, do corpo, deixa o corpo amortecido. O que você acha disso que eu estou dizendo para vocês agora? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Pare para pensar isso. Pare, a partir desse momento, pare para pensar isso. Talvez você diz assim, não, mas você está falando uma besteira, porque você não tem conhecimento, gente. Hoje em dia, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Por exemplo, uma vacina, ela é de 5 para 6 anos para ser aprovada. Essa vacina que tomaram aí foi 6 meses. É a mesma coisa de você construir uma casa e 3 semanas rebocar e pintar e com 1 ano ela cair. É a mesma coisa de uma criança nascer prematura ou nascer fora do tempo. Nasce doente, cresce doente e vive doente, porque tudo que nasce prematuramente nasce doente. Prematuramente nasce doente. Escute, gente, o que eu estou dizendo. Talvez você é uma pessoa idosa, graças a Deus por isso, é um sinal que você viveu muito, está vivendo muito. E talvez você diz assim, olha, até os meus 50 anos eu nunca tomei isso e nunca tive uma doença. Gente, hoje em dia tem jovens que estão nascendo muito alto, outros nascem muito baixo, a cabeça d'água, né, cabeça d'água, e só vive a mãe está ali, ó, fazendo um acompanhamento diariamente nos hospitais. O que você acha disso? Comenta aqui abaixo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. É muita preguiça, gente. É muita preguiça os jovens de hoje em dia. Você concorda comigo? Deus abençoe. Analise. Não precisa você concordar. Só analise. Analise. Ah, não. Se a criança parar de tomar mamar o leite materno, tem que tomar o leite não.
No passado, as crianças tomavam leite de jumenta, leite de cabra, de ovelha, que é os mais saudáveis, por sinal, viu? É o mais saudável. Com uma semana, papa, né? A mãe enrolava, colocava o dedo assim na papa, assim, colocava na boca da criança. Era ou não era assim? Quem morreu? Quem adoeceu? Quem deu febre amarela? Quem deu paralisia infantil? Ninguém. Ninguém. Pelo contrário, ficaram dispostos à disposição, né? Trabalhadores, trabalhadoras. Agora, as crianças de hoje em dia que tem pediatra, ibiatra, obstetra. E primeiro as mães tinham filhos, a parteira, né? A parteira. Comenta aqui quem nasceu através de uma parteira, né? Nasceu na roça, comendo girimum, abóbora, né? Que é a mesma coisa, eu acho, né? Chupando melancia, comendo fava, arroz vermelho, feijão de corda, né? Comenta aqui abaixo. Você adoeceu? Responda aqui abaixo. Então eu tenho suspeita com esses acompanhamentos de um mês ou de 2 semanas até 9 meses para uma criança nascer. Sou livre e tenho liberdade de expor aqui as minhas opiniões. Deus abençoe.